Meu supervisor virou para mim ao ponto de me ver com os olhos arregalados e totalmente incrédulo. Gaguejando, eu ainda respondi ao senhor: "Como assim? Não me diga uma coisa dessas. Ontem mesmo eu estive..." Olá, pessoal, inscritos do canal e visitantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza e eu tô aqui para contar mais um caso sobrenatural muito estranho e intrigante. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de A Velha Casa na Colina. Olá, meu nome é Rui e eu tenho 35 anos de idade. Nesses últimos tempos, eu me encontrava trabalhando para o censo e minha função era recolher os dados de cada residência de um determinado lugar do país. Esse recenseamento era correspondente ao ano de 2020, mas por causa da pandemia foi feito em 2022. Minha equipe e eu estávamos trabalhando em uma área rural muito remota. Era uma cidade pequena, mas todas as casas ficavam muito distantes uma das outras. Por isso, tínhamos que caminhar bastante. Começamos um pouco tarde, porque levamos algum tempo para nos dirigirmos até a localidade. Usávamos todo o tempo que tínhamos disponível para ir de porta em porta e fazer as perguntas necessárias. Em um determinado momento, meu supervisor me perguntou quantas casas eu ainda tinha para visitar. E eu disse a ele que só me faltava uma, e ela ficava no topo de uma pequena colina. Ele me disse que não poderia me acompanhar, já que tinha uma reunião importante com alguns outros recenseadores, e eu teria que ir sozinho para obter os dados daquela habitação. E eu teria que me apressar, pois já estava ficando tarde. Não faltava muito para o sol se pôr, e logo eu deveria retornar para o lugar onde a equipe passaria a noite. No dia seguinte, todos nós iríamos ainda de manhã para outra localidade e continuar o trabalho. Subi rapidamente a pequena encosta e encontrei a habitação. Parei diante da casa e, uma vez em frente a ela, notei que parecia tudo muito estranho. Era uma casa muito pequena e humilde, toda feita de madeira e telhas de amianto. Além de muito precária, parecia vazia e não apresentava nenhum sinal de movimentação. Naquele momento, eu fiquei me perguntando por que eu não tive a ideia de perguntar aos vizinhos se alguém morava lá, já que tudo parecia abandonado e sem uma boa limpeza há muitos anos. O lado de fora estava mesmo em uma péssima situação, e dava a entender que a casa por dentro não seria muito diferente. Comecei a pensar que a minha subida até o lugar tinha sido à toa, mas já que eu estava ali, não custava nada chamar e tentar encontrar alguém que morasse na casinha. Cheguei perto da porta e bati suavemente. Esperei alguns segundos, mas ninguém respondeu. Resolvi bater de novo, dessa vez um pouco mais forte. Esperei novamente e, depois de alguns segundos, não ouvi nada. Eu cheguei a encostar o ouvido na porta e não escutei um único ruído que viesse ali de dentro. Tudo se encontrava no mais absoluto silêncio. Suspirei decepcionado. E, olhando para o horizonte, notei que o sol já estava prestes a se pôr. Decidi bater a porta em uma última tentativa. E aí sim, tive um retorno. Daquela vez, minha chamada não tinha sido em vão, já que a porta se abriu. E de dentro da casa me saiu uma senhora bem idosa, já com uma idade muito avançada, mas que ainda assim me recebeu com um grande sorriso no rosto. Prontamente me identifiquei e expliquei sobre a pesquisa que eu precisava fazer. Ela, muito amigável, me convidou para entrar
e sentar em seu velho e rasgado sofá. E depois me ofereceu uma xícara de café, que eu aceitei com prazer. A verdade é que são poucos os lugares onde a gente é recebido tão gentil e calorosamente. A pobre mulher mal conseguia andar, mas eu a vi indo para a cozinha, enquanto eu preparava um material para a pesquisa. Limpei a poeira da mesa e de uma cadeira próxima a ela. Sentei-me ali e senti um cheiro muito forte de poeira e umidade que vinha de todos os cantos da casa. Percebi que todas as portas e janelas estavam fechadas. Parecia haver muito tempo em que elas não eram abertas para permitir que a casa se ventilasse. De fato, se não fosse pela inclinação do sol, cuja luz estava nos atingindo naquele horário, eu diria que tudo ficaria muito escuro naquele ambiente. Peço, por favor, que não me entenda mal. De forma alguma, eu estou criticando o modo de viver daquela pobre mulher. Eu só descrevo a casa como era para lhes dar uma ideia de como as coisas aconteceram. Depois de alguns minutos, ela voltou com o café que tinha me oferecido. Eu estava curioso para saber em que xícara ela me serviria, e foi uma daquelas de porcelana bem antiga e gasta, que já não se fabrica há muito tempo. Ela me entregou o café com muito carinho e logo a seguir sentou-se ao meu lado. Eu tentei tomar o café e mais uma vez vocês terão que me desculpar. A verdade é que eu tive que me esforçar para esconder a cara de desgosto que eu estava prestes a fazer. O café tinha um gosto estranho e parecia muito velho. Apesar disso, eu não queria ser rude, e a cada minuto eu dava um grande gole na xícara, tentando não sentir aquele sabor. A senhora era muito amável e atenciosa, porém dificultava o meu serviço. Eu tentava fazer as perguntas, mas ela mudava de assunto o tempo todo e ficava me falando sobre outras coisas da sua vida. Os únicos dados que ela me forneceu foram o nome e a idade dela. Dados que até agora eu me lembro perfeitamente. Ela se chamava Augustina e tinha 94 anos de idade. Ela mostrava que realmente queria muito conversar com alguém. Com grande alegria, ela me compartilhava suas histórias, coisas da época em que era criança, coisas da fase de adolescente, da primeira vez que ela se apaixonou e etc. Ela me disse que foi casada durante um tempo, mas ficou viúva muito jovem e nunca mais teve outro marido ou parceiro. Com essas conversas, o tempo foi passando e depois de transcorrida 1 hora, em um determinado momento ela ficou quieta e fez uma pausa. Ela havia percebido que eu me virava para a porta várias vezes, preocupado com o horário. Ela então me disse: "Filho, me perdoe, eu estou atrasando você com as minhas histórias. É que faz muito tempo que ninguém me visita. Eu estou muito satisfeita por você ter vindo." Com isso, eu me senti muito mal por ela. Agora, era mais do que óbvio que os seus parentes nunca a visitavam. Provavelmente, eles não se importavam com ela e nem procuravam saber como ela estava. Naquele momento, observei que a luz do sol já havia reduzido muito e estávamos apenas a alguns minutos da chegada da noite. Eu teria que descer a colina andando sozinho e não queria fazer isso na escuridão total. Então, com grande tristeza, tive que cortar a conversa com a dona Augustina. Eu disse a ela que na manhã seguinte voltaria para continuar as perguntas. Ela sorriu para mim e disse animadamente que estaria à minha espera, com muita satisfação. "Venha sim, filho. Amanhã você vem mais cedo e eu estarei esperando por você. Venha terminar sua pesquisa e eu lhe farei outro café. Já faz muito tempo que eu não conversava tanto com alguém. Há anos ninguém vem me visitar." E com um grande sorriso, ela me disse adeus. Agradeci a ela pelo café e me afastei. Ela se recolheu e fechou a porta.
Virei minhas costas e comecei a caminhar descendo o pequeno monte. Quando o encontrei com o meu supervisor, ele perguntou como eu tinha ido, e eu disse a ele que por um lado bem, mas por outro lado não. Eu tinha conseguido encontrar a pessoa que morava na casa e recolhido seu nome e idade, mas nada mais que isso. Ele me disse que esta casa era a única que estava faltando para fechar o censo naquela cidade, que todos os meus outros companheiros já haviam terminado e que teríamos que ir embora para a próxima localidade em breve. Bem sei que eu poderia ignorar o restante das questões sobre essa casa e continuar para o local seguinte, mas meu supervisor, que sempre foi muito responsável, nunca me deu a opção de deixar passar uma ficha sem as informações corretas. Eu expliquei que a senhora entrou em vários assuntos sobre a sua vida e não me respondia às questões que eu precisava, mas marcou comigo de manhã bem cedo, no dia seguinte, para terminar o relatório o quanto antes. Ele me disse que me acompanharia até aquela casinha para fazer as perguntas para a senhora. Assim, em dois, seria mais fácil cortar a conversa e ir diretamente para as questões do formulário. Embora eu me sentisse um pouco mal pela senhora, já que estaria me esperando para continuar conversando, eu aceitei a ajuda do meu supervisor. Desse modo, fomos em direção ao topo daquela colina logo pela manhã bem cedo. O plano era sair dali o mais rápido possível, já que os outros estariam esperando para que fôssemos para a próxima cidade. Quando estávamos subindo, já na metade daquele monte, reconhecemos um homem que conduzia seus animais e que passava por nós no sentido contrário ao nosso. Meu supervisor o cumprimentou, porque lembrou que o entrevistou no dia anterior. E o homem, da mesma maneira, nos cumprimentou de volta, também o reconhecendo. Bom dia, amigo, disse meu supervisor. Já está levando seus animais para pastar tão cedo? O homem respondeu sim, eles estão acostumados a comer assim que o sol nasce. E vocês, já terminaram o recenseamento daqui? Nisso eu respondi, quase. Só precisamos ir até a casinha lá em cima da colina, a casa da dona Augustina, para terminar tudo. O homem dessa vez disse uma coisa que me deixou muito intrigado. Ele falou, não se preocupe em subir isso tudo, lá não tem ninguém. Eu fiquei muito surpreso e então perguntei ao senhor onde se encontrava a senhora, já que ele sabia que ela não estaria em casa. E dessa vez, ele me falou uma coisa que eu nunca esquecerei. Ele me respondeu, não, jovem, você não está entendendo. Dona Augustina já morreu há muito tempo. Meu supervisor virou para mim ao ponto de me ver com os olhos arregalados e totalmente incrédulo. Gaguejando, eu ainda respondi ao senhor, como assim? Não me diga uma coisa dessas. Ontem mesmo eu estive conversando com ela quase uma hora inteira. Acho que aquele senhor pensou que eu estava querendo tirar sarro dele, porque ele me disse, em um tom irritado, que morou ali naquela área a vida inteira dele e que conhecia todos os seus vizinhos, então sabia bem sobre as coisas que aconteciam no local e quem vivia na região. Ele falou que se eu não acreditava nele, então que subisse e descobrisse por mim mesmo. Meu supervisor também se incomodou comigo, achando que tudo era uma brincadeira minha. Eu repeti o que eu tinha dito antes e disse a ele que um dia antes eu havia, de fato, conversado com aquela senhora e que ela até me ofereceu uma xícara de café. Claro que eu não iria deixar as coisas assim e subiria aquela colina a qualquer custo, até porque eu tinha certeza de que a senhora estava lá, me esperando. As palavras daquele homem não seriam suficientes para me impedir. Meu supervisor, que era uma pessoa muito profissional, continuou subindo comigo, mas um pouco incrédulo e desconfiado. Depois de algum tempo caminhando, chegamos ao local, e lá estava a casinha. Eu me virei
para falar com o meu supervisor e contar para ele que aquele homem estava mentindo para nós. Porém, quando eu cheguei perto da casa, comecei a sentir uma forte pressão no meu peito e parecia que o meu sangue tinha se acumulado todo nos meus pés. Eu mal conseguia andar e respirar. Bem ao lado da porta daquela pequena casa, havia uma cruz enorme de madeira, que eu juro que não estava ali no dia anterior, pois era impossível que eu não tivesse visto. Você praticamente tinha que passar por ela para poder entrar na casa. E nessa cruz eu vi uma inscrição que eu nunca esquecerei. Era um nome e uma data. Augustina dos Santos Ramos, falecida em 22 de agosto de 2006. Por muito pouco eu não perdi os sentidos. Eu tremia e suava frio. Percebi que a casa estava muito mais deteriorada do que eu tinha reparado na tarde do dia anterior. As paredes de madeira estavam apodrecidas e quase caindo. Parte do teto já tinha desabado. Olhando pelas janelas, que estavam quase despencando, dava para notar que ali não vivia ninguém há muito tempo. Eu estava sem palavras, não sabia o que dizer. Eu apenas rodeava a casa e não acreditava no que via. Várias vezes reli o que estava gravado naquela cruz. Nós não fizemos nem falamos mais nada. Ambos voltamos o tempo todo em silêncio. Não sei se o meu supervisor estava quieto assim para evitar discutir, ou se ele realmente acreditava no que eu tinha dito a ele sobre a dona Augustina. Eu nunca soube realmente o que ele pensava sobre o caso. Depois fomos embora daquela cidade e continuamos com o nosso trabalho sem nem mais tocar naquele assunto. Deixamos aquela humilde casinha de madeira em paz no alto daquela colina. E eu, meus amigos, jamais me esqueci dessa experiência chocante e ainda guardo na memória toda a conversa que tive com a dona Augustina. Desejo que ela repouse em paz, pois eu vi que ela era uma boa pessoa. De tempos em tempos, ainda rezo por ela, acendo uma vela e dedico à sua memória. Eu não entendo até hoje como a casa parecia tão diferente no dia anterior. Eu continuo aprendendo a respeito das coisas sobrenaturais e entendi que nem todos os fantasmas são aterrorizantes ou querem nos assustar. Acho que alguns nem percebem que já morreram, porque, apesar de terem morrido, aparentemente as coisas não mudam nada para eles. Tudo permanece igual. Ninguém sente falta, nem se lembra deles. Parece que ninguém se importa e suas memórias ainda são tão abandonadas quanto quando estavam em vida. Fico muito triste em pensar que uma senhora tão amável e gentil quanto a dona Augustina morreu no esquecimento e no completo abandono. No meio de sua profunda solidão, talvez seus últimos anos tenham sido assim. Talvez ela tenha morrido esperando que alguém a visitasse, para ter alguém com quem conversar. Por isso, espero que ela logo encontre a luz e não continue lá sozinha naquele lugar abandonado, naquela casa velha, esperando por companhia, mesmo que por alguns minutos, no alto daquela colina. E esse foi o nosso caso para ouvir no escuro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário com sugestões, opiniões ou críticas aqui embaixo. Não esqueça de dar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui, pois esse canal foi feito para você. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.